Olá pessoal, eu sou o Gloob, seu professor online, e hoje vamos aqui falar da estatística descritiva. Antes pessoal, peço aí que subscreva seu canal. Então, vamos a isso. O exercício de hoje dá-nos as alturas de certos estudantes em centímetro, por isso nós temos aqui este row. O row está aqui de 40 estudantes. Então, nós temos aqui as alturas de 40 estudantes. O exercício pede, numa primeira fase, para acharmos as alturas médias dos estudantes, as alturas medianas, assim como a altura modal. Para tal, precisamos antes construirmos os nossos intervalos de classes. Como é que a gente vai fazer o intervalo de classe? Antes de fazer o intervalo de classe, precisamos verificar se o nosso row está em ordem crescente ou não. Então, eu vou verificar. Neste caso, eu já organizei o meu row, ou seja, de menor ao maior. Então, aí facilita tudo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 3 coisas para poder fazer o meu intervalo de classes. Quais são essas 3 coisas? A primeira a fazer é achar a amplitude total. Eu vou designar de AT. Amplitude total, que será o meu x máximo menos o meu x mínimo. O que é x máximo? X máximo é o teu maior valor do row. Qual é o nosso maior valor? 178. Eu terei aqui 178 menos o x mínimo. O x mínimo é o meu primeiro valor do row. Qual é? 148. Eu tenho aqui menos 148. Então, a minha amplitude total será igual a 30. Então, como eu disse, precisamos de 3 passos. O segundo passo será para acharmos o nosso número de classes. Saber quantas classes nós precisamos. Para tal, eu vou designar aqui por k. K será igual a raiz quadrada do n, que o n é o meu número total de estudantes, ou seja, da altura de estudantes. Nós estamos aqui a falar de 40 estudantes, ou seja, 40 alturas. Então, o meu n é igual a 40. Logo, eu terei aqui raiz quadrada de 40, que é aproximadamente a 6,32. Então, tratando-se de número de classes, nós temos que ter um intervalo inteiro. Eu não vou ter aqui intervalo 6.3. Não tenho como. Ou eu tenho 6 ou eu tenho 7. Para tal, nós precisamos saber arredondar os valores. Então, eu tenho aqui 6,32. Isso aqui é arredondado para 6. Então, eu terei 6 intervalos de classes. O meu terceiro e último passo é achar a minha amplitude das classes. A amplitude das classes, em alguns manuais, vão designar por I, em outros por A e em muitos por C. E então eu usarei aqui a letra C para designar a amplitude das classes. Então terei aqui C é igual a amplitude total sobre o número de classes, que será 30 sobre 6, que dá-nos 5. Então, eu terei a nossa amplitude das classes é 5. Agora, o que me falta é somente preencher as minhas classes. Como é que eu faço? Conhecendo a amplitude das classes, primeiro eu vou aqui, na primeira classe, eu vou preencher pelo menor valor, ou seja, o x mínimo, que é 148. Eu digo aqui 148, vai variar até onde? Eu somo o 148 mais a minha amplitude da classe, que é 5. Então, 148 mais 5, eu tenho 153. Já está a primeira classe. Para a segunda classe, eu inicio com o 153. Vai variar até onde? Vai variar do 153 mais a minha amplitude da classe, que é 5.
que terei 158. Depois, eu começo com 158 mais 5, que terei 163. Depois, eu terei 163 mais 5, que terei 168. E por fim, 168, não por fim, desculpa, a penúltima classe, mais 5, 173. Depois terei 173 mais 5 é 178. Visto que a nossa última classe nós encontramos 178, que é exatamente o nosso x máximo. Então, nós vamos aqui fechar o intervalo. Aqui significa intervalo aberto. Fechado no primeiro, aberto no segundo. Fechado no primeiro, aberto no segundo. Então, se no último intervalo o teu valor coincide com o teu x máximo, fecha nos dois. Já temos aqui as nossas classes. Agora precisamos conhecer as nossas frequências. O que é frequência? É eu saber do intervalo de 148 fechado até 153 aberto. Isto significa que o 153 não consta no meu intervalo. Aqui eu tenho o quê? Tenho intervalo de 148 até 152 fechado. Tratando-se de números inteiros, claro, as alturas aqui como são números inteiros, por isso eu estou a dizer, tenho 148 a 152 para esta primeira classe, pois o 153 está aberto. Então, eu vou contar, depois de ter organizado o row, quantos números tenho neste intervalo, ou seja, quantos estudantes com essas alturas eu tenho. Eu vou para o meu row e conto 148 a 152, tenho 148, 150 e 152, somente esses três. Então, eu venho aqui e preencho 3. É o valor que eu tenho da minha frequência neste intervalo. Vou para o segundo intervalo, que é 153 fechado a 158 aberto. Volto a repetir, significa que o 158 não consta neste intervalo. Eu vou até ao 157. Então, eu vou contar 153 até 157, que é 1, 2, 3, 4 e 5. E eu terei aqui 5 valores. Agora conto de 158 até 162. 158, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Depois vai terminar no 162. Depois eu conto a partir do 163 até 167. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 valores. Eu ponho aqui, a minha frequência é de 13. Agora vou contar de 168 até 172. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Eu tenho aqui, a minha frequência é de 9. E por fim, de 173 até 178. Como está fechado, então vou incluí-lo. Então eu terei 173, 1, 2, são 3 valores. Tenho aqui 3. Agora eu vou somar para saber se dá exatamente 40 ou não. Com a ajuda da nossa calculadora, eu terei aqui 5 mais 3, 8, mais 7, 15, mais 13, 28, mais 9, 28, 37, mais 3, 40. Então, eu tenho aqui 40. Significa que as minhas classes, ou seja, as minhas frequências estão correto. Agora, o que me falta? É olhar para as questões. O que nos pedem? Eles pedem para achar a média, numa primeira fase. Então, eu venho aqui e digo, o que é a média? A média, nós já sabemos que é o somatório de xi vezes fi sobre o somatório do fi, ou seja, o nosso n. Então, a média. Designamos por
esta sigla, x com barra, somatório de xi vezes fi sobre o n. Nós já sabemos que o n é 40, mas não sabemos o que é somatório de xi vezes fi, até porque nós não temos os xi. Então precisamos achar o xi. Como é que a gente acha? Achando os pontos médios de cada intervalo, ou seja, a média dos intervalos. Então, para tal, eu vou somar 148, na primeira classe, eu faço o quê? 148 mais 153, que é igual a 302, dividido por 2, que é 150,5. Significa, na primeira classe, o meu xi é 150,5. Então, para a segunda classe, eu não preciso estar a somar sempre. Como conheço a minha amplitude das classes, então será a mesma amplitude para os meus pontos médios. Como na primeira classe é 150, eu só preciso achar somente o xi, ou seja, o ponto médio da primeira classe, e depois vou somando as amplitudes. Como eu disse, já tenho aqui na primeira classe 150,5. Agora eu digo mais 5, que é a minha amplitude total, como havíamos visto. A minha amplitude das classes, desculpa. A amplitude das classes, que é 5. Então eu vou somar 150 mais 5, que terei 155,5. Esse é o valor da segunda classe, 155,5. Para ter da terceira, é só somar de novo mais 5. Então eu terei 160,5 mais 5, 165,5 e mais 5, 170,5 mais 5, 175,5. Se quisermos provar para ver se está correto ou não, como já achei da primeira classe, vou agora achar o ponto médio da última classe, só para confrontar. Então, simples, eu digo 173 mais 178, que é a última classe, é igual a dividir por 2, que teremos 175,5, que é exatamente o meu valor aqui. Agora, o que eu preciso? Para achar a média, já tenho o xi e tenho o fi. Agora só preciso multiplicar o xi vezes o fi. Então vamos, pessoal, vamos ali multiplicando os valores. O xi vezes o fi. Eu terei 3, que é o fi, vezes o 150,5, que terei 451,5. Eu venho, preencho aqui 451,5. Vou na segunda classe e digo 5 vezes 155,5, que eu terei 775,5. Na terceira classe, eu tenho 7 vezes 160,5, que será 1123,5. Na quarta classe, eu terei 13 vezes 165,5, que dá-nos 2151,5. Na terceira, 9 vezes 170,5, que dá-nos 1534,5. E por fim, 3 vezes 175,5, que será 526,5. Mas, para achar a média, eu preciso o somatório de xi vezes o fi. Eu já tenho aqui o xi vezes o fi. Preciso somente só somar todos esses valores. Como é que eu faço? Eu vou somando 526,5 mais 1534,5 mais 2.100
151,5 mais 1123,5 mais 775,5 mais 451,5. Isso dá-me 6.563. Esse é o meu somatório de XI vezes o FI. Fica simples agora eu achar a minha média. Como é que vai ser a média? O somatório de XI vezes o FI, que é 6.563 sobre qual é a nossa média? Desculpe, o nosso número de classe, o valor da frequência, o número de estudantes, que nosso N é 40. Então eu terei sobre 40. Então a minha média será igual, e eu vou dividir agora o valor que eu obtive, que é 6.563 dividido por 40. Eu terei aqui 164,075. Então, esse aqui que é a minha média, que é em centímetro. Essa média é em centímetro, porque os alunos aqui estão a tratar em centímetro. Então, agora, cabe a vocês perguntarem sempre ao professor até quantas casas decimais ele quer que vocês arredondem os valores. A seguir, vamos agora para acharmos a mediana. A mediana. Como é que a gente acha a mediana? Então, eu vou usar esta sigla. Então, a mediana será igual ao limite inferior mais o nosso N sobre 2 menos a frequência acumulada anterior sobre a nossa frequência absoluta da classe vezes a nossa amplitude das classes. Então, para tal, temos antes que conhecer as nossas frequências acumuladas. Então, eu venho aqui, digo o meu FI. Estão a ver que a acumulada, o FI é grande. Então, como é que eu acho os valores das frequências acumuladas? É somente ver o FI menor, ou seja, as frequências absolutas. Então, a frequência absoluta na primeira classe é 3. Significa que eu vou manter o 3. A seguir, eu vejo na segunda classe, temos 5. Então, eu terei que somar o 3 mais 5, que dá 8. Na terceira classe, eu tenho 7. Então, eu terei que somar 8 mais 7, que dará 15. Na quarta classe, eu tenho 13. Então, 15 mais 13, temos 28. Agora eu tenho 28. Mais 9, que dá-me 37. Agora eu tenho 37. E na última classe temos 3, que vai nos dar 40. Então, notem que sempre o valor das frequências acumuladas deve coincidir com o somatório aqui, na última classe. Agora fica simples. Como é que eu vou identificar a minha classe medial? Ou seja, a minha classe para achar a mediana. Para tal, simples. Este valor aqui, ou seja, esta forma, o N sobre 2, vai te indicar a posição da classe medial. Então, o que é nosso N? O nosso N é 40. Então, eu terei numa espécie de rascunho 40 sobre 2. 40 sobre 2 dá-nos 20. Então, como é que eu vou saber que essa aqui é a minha classe medial? Agora eu já sei que o meu N sobre 2 dá 20. Então, eu venho aqui nas frequências acumuladas. Esse 3 significa que eu tenho valor de 1 até 3. Ao passo que na segunda classe, eu tenho 8. Isto significa que eu tenho valor de 4 até 8. E na terceira classe, eu tenho valores de 9 até 15. Na quarta classe, eu tenho de 16 até 28. Logo, o meu 20 encontra-se aqui. O que quer dizer que esta aqui é a minha classe medial. Estamos juntos? Esta classe aqui é a minha classe medial. Qual é a classe? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe. É a minha classe medial, pois o 20
está aqui, neste intervalo. Volto a repetir, para indicarem a classe medial, vocês devem usar esta aqui, que é a posição n sobre 2. O nosso n é 40. Vamos fazer 40 sobre 2, dá 20. E vocês contem o 20 aqui nas frequências acumuladas. Não é necessariamente encontrar exatamente o valor 20, mas sim em que posição ela está situada. Então, como já havia dito, aqui temos 3, 8, 15, então o 20 está aqui. Então, esta aqui é a nossa classe medial. Agora é simples, é somente eu substituir na minha fórmula. Qual é o meu limite inferior? O meu limite inferior, a classe é esta. Este aqui é o meu limite inferior e este aqui é o meu limite superior. Como eu preciso do inferior, vou pegar o 163. Então, eu terei 163 mais n sobre 2, já vimos que é 20. Está claro isso? Menos a frequência acumulada anterior. Eu venho nas frequências acumuladas, que é aqui. Anterior qual é? Que vem antes da classe. Então, é este, que é o 15. Anterior, essa frequência acumulada é anterior, que significa antes da classe. E antes da classe, saindo de cima para baixo, eu tenho 15. Então, menos 15 sobre Fi. Fi é a frequência absoluta da classe. A minha frequência absoluta da classe, eu venho aqui e vejo, a frequência absoluta é esta. Eu procuro. Da classe é este, que é o 13. Estamos juntos? Então, tenho aqui o 13 vezes a minha amplitude das classes, que é o meu C. Então, pessoal, se vocês não conhecem o valor da amplitude, para caso em que eles já dão as tabelas, é simples. Vocês façam a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Neste caso, eu terei que fazer 168 menos 163, que dá-me 5. Essa aqui é a minha amplitude. Eu tenho aqui vezes 5. Então, a minha mediana será igual... Agora vou achar. Como é que eu acho? 20 menos 15, que é 5, vezes 5, que é 25. 25 dividido por 13, que dá-me 1,92 alguma coisa, mais 163, que dá-me 164,92. Então, a nossa mediana é igual a 164,92 centímetros, já que as alturas estão em centímetros. A nossa última medida de tendência central é a nossa moda. Então, para acharmos a moda, é simples. Nós temos duas fórmulas. Temos a fórmula do King e temos a fórmula de Kuzuber. Então, eu aconselho aí que usem a Kuzuber, é mais simples de memorizar. Então, vamos aí. Como é que funciona? A moda será igual a limite inferior ao limite inferior mais a nossa frequência absoluta posterior sobre a frequência absoluta posterior mais a frequência absoluta anterior vezes a nossa amplitude das classes. Estão a ver? Muito simples. Aqui na moda só estamos a tratar com as frequências absolutas posterior e anterior. Então, o que me falta é indicar a classe modal para saber identificar o meu limite inferior e as minhas frequências. Então, para tal, vou aqui na minha tabela, olho para as frequências. Então, para identificar a nossa moda, vou olhar nas frequências qual é o maior valor aqui nas frequências. O maior valor aqui é o 13. Significa que na minha primeira, segunda, terceira, quarta classe é onde eu tenho o meu intervalo modal. Então, este aqui está a coincidir que foi intervalo medial e ainda é intervalo modal. Porque aqui tenho 13, que é o maior valor de todos. Então, a minha classe modal é ali no 13. Então, o meu limite inferior já vimos antes. Então, qual é? É 163 mais
Vamos aqui. Aqui, para a moda, como disse, tratamos somente com as frequências absolutas. Então, a minha classe está aqui, na quarta. A frequência posterior. A frequência posterior significa a frequência depois da classe modal. A frequência absoluta depois da classe modal temos o 9. Então eu digo aqui 9 sobre a frequência posterior continua 9, mas a frequência absoluta anterior, qual é? Da classe modal, é o 7. Então mais 7 vezes a minha amplitude, que é o 5. Então, somando isso, 9 vezes 5 dá 45, 9 mais 7 dá 16. Então, 45 mais 16 é igual a... 45 sobre 16. 45 sobre 16. Mais 163. Então, eu terei aqui 165, então, a nossa moda será 165,8125 centímetros, neste caso. Esse aqui é a minha moda. Este é o fim da nossa aula sobre medidas de tendência central. Se você gostou da aula, dê aí um like, comente se tiver alguma dificuldade e vemo-nos na próxima aula para as medidas de dispersão. Não se esqueçam, subscrevam-se ao canal. Eu sou vosso professor Gulubi.